Bom, vamos lá, pessoal. Essa é a primeira aula gravada da parte do ANSI, do curso de Elementos Finitos. Então, eu vou fazer essa parte como se fossem alguns tutoriais, né? Então, nós vamos ver alguns estudos de caso. Então, hoje vai ser o primeiro, vai ser um caso simples, uma barra com carregamento axial. Então, vai ser basicamente isso que a gente vai ver, né? E o nosso objetivo é tentar ilustrar a diferença quando a gente faz uma modelagem usando o elemento 1D, certo? Que é esse primeiro caso, depois usando o elemento 2D, considerando a hipótese de tensão plana, depois considerando o elemento 3D. Então, nós vamos pensar em uma barra com um comprimento longitudinal de 100 milímetros, uma seção transversal quadrada, de lado A, aqui 10 milímetros. Vou aplicar uma força pontual na extremidade de 1 kN, ela vai estar engastada na outra. A gente vai definir um material, um aço, com molde de elasticidade de 200 gigapascal e um coeficiente de Poisson de 0,3. Então, analiticamente, né, usando aquelas contas de Reis-Mate, a tensão vai ser a força sobre a área, né, no nosso caso vai dar 10 megapascal, e a gente pode usar a relação construtiva, né, e a definição da deformação vai ser a variação do comprimento pelo comprimento inicial. Então, essa variação do comprimento, como ela está engastada aqui nessa extremidade da esquerda, vai ser a mesma coisa do deslocamento desse ponto de aplicação da força, né? Que a gente está chamando de delta. Então, a gente pode calcular esse delta, manipulando aqui essa nossa equação, que vai ser tensão vezes comprimento pelo molde de elasticidade, e aí, analiticamente, ela está dando 0,05 milímetros. Então, vamos agora para o ANSI para fazer essa simulação e tentar comparar aqui essas três abordagens diferentes, né? Usando o elemento 1D, usando o elemento 2D e usando o elemento 3D. Então, pessoal, essa aqui é a tela principal do ANSI, né? A gente vai usar o ANSI Workbench. Então, aqui ele mostra para a gente todos os tipos de análise que a gente pode fazer. Certo? Aqui é onde a gente vai montar o nosso projeto. E aqui do lado direito ele mostra as propriedades desse nosso projeto. Então, se essa tela aqui não estiver aparecendo, se essa parte aqui não estiver aparecendo, é só habilitar aqui as propriedades que ela vai aparecer. Então, nós vamos ver aqui, na maioria dos casos, vai ser uma análise estática estrutural, né, que é essa opção aqui. Então, para começar, o que a gente precisa fazer é só clicar nela e arrastar aqui para essa parte. Então, eu vou chamar aqui de 1D, que vai ser nosso primeiro estudo. E aqui ele está disposto, mais ou menos, no que você tem que pensar quando você vai fazer o seu projeto, quando você vai fazer a sua análise. Então, a primeira opção aqui é definir as propriedades do material, depois a geometria que você vai trabalhar, e depois aqui no modelo você define a malha, o tipo de elemento, o número de divisões, as condições de contorno, os carregamentos, e você escolhe qual análise você quer fazer. Então, se a gente olhar aqui para esse nosso caso, então eu vou clicar aqui primeiro para definir as propriedades do material. Então, ele já tem um material pré-definido aqui, né, do aço estrutural, e que tem todas as propriedades listadas desse material. Além disso, ele conta aqui com uma biblioteca, nesse Engineering Data Sources, que a gente pode clicar aqui para ver. Então, por exemplo, nós temos vários tipos de materiais que nós podemos escolher. Nós podemos escolher aqui, por exemplo, se a gente clicar nessa biblioteca de materiais gerais, então ele fala para a gente aqui do aço estrutural, que ele está definido do lado, aço inox, enfim, de várias outras coisas, de alumínio, concreto. A gente pode olhar aqui, ó, ele tem também uma biblioteca de materiais compósitos, em que ele mostra aqui algumas propriedades que são pré-definidas, né, de umas lâminas genéricas, né, de fibra de carbono aqui, unidirecional, né, por esse PEG, fibra de carbono também, desse arranjo de fibra, desse tipo UVEN, tem para várias outras coisas. Tem também da própria fibra, né? Então ele tem aqui a lâmina com epóxi, fibra de carbono, tem também da própria fibra. Então ele tem vários materiais que podem ser úteis para a gente. Só que
Vou voltar para cá. O que eu vou fazer, que eu queria mostrar para vocês, é como definir um material. Então, é só clicar aqui embaixo e eu vou definir o aço. Então, aqui tem as propriedades que nós podemos usar. A gente vai considerar para essa primeira análise um material isotrópico e elástico. Então, vou só selecionar ele aqui, clicar 2 vezes, vai aparecer aqui embaixo. A gente poderia definir outros tipos de materiais elásticos, né, ortotrópico ou anisotrópico genérico, poderia colocar plasticidade, algum critério de resistência, viscoelasticidade, memória de forma, dano, enfim, uma série de possibilidades, mas para essa primeira análise a gente vai fazer um material, um aço isotrópico padrão. Então, se a gente olhar aqui, o aço, como é um material isotrópico, ele tem duas propriedades elásticas independentes. Então, a gente pode definir o modo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, que é o que nós vamos fazer, mas nós também podemos usar o módulo de salhamento, o coeficiente de Poisson, o módulo de compressibilidade, o coeficiente de Poisson, enfim, quaisquer duas propriedades elásticas nós podemos definir aqui. Então, vamos lá para definir o modo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Então, o modo de elasticidade vai ser de 200 gigapascal, então 200 giga, e o coeficiente de Poisson de 0,3. Beleza, então vamos voltar para lá. Vamos ver aqui para a nossa análise. Então, para a geometria, a gente pode ou desenhar no próprio ANSYS, ou desenhar no Solid, e depois pegar a geometria e usar ela no ANSYS. A gente vai fazer o desenho no ANSYS mesmo. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, e aí vai aparecer essas opções. Então, eu gosto mais de trabalhar no Design Model, mas tem também essa outra possibilidade de trabalhar no Space Clean. Então, vou abrir aqui o Design Model. Então, tem que clicar com o botão direito, porque se clicar direto, né, com o botão esquerdo 2 vezes, ele vai para o Space Clean. Então, esse aqui é o nosso ambiente de trabalho no Design Model. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar aqui as unidades, vou colocar para milímetro. Então, para desenhar aqui, a gente pode escolher aqui qual vista que a gente quer e em qual plano a gente quer desenhar. Então, vou desenhar aqui nesse plano XY, né? Pedir essa vista e vou desenhar aqui. Aqui embaixo ele está me dando o que seriam uma escala. Então, vou selecionar aqui o plano que eu quero, venho aqui em Sketch. Como eu quero fazer um corpo unidimensional, eu só preciso desenhar uma linha. Então, vou pegar aqui, vou começar aqui na origem, e vou desenhar aqui uma linha, como ele está mostrando horizontal. Então, agora eu venho aqui nas dimensões e falo qual que é a dimensão dessa linha. Então, pronto. Aqui está 47, eu vou passar para 100 milímetros, que é o que a gente quer. Então, o desenho já está feito, eu só preciso transformar essa linha agora em um corpo. Então, eu posso vir aqui em Concept, Align from Sketch. Então, venho aqui, está selecionado já esse meu desenho. Eu coloco aqui para aplicar. Então, repara que, por enquanto, ele ainda não criou, eu tenho que vir aqui e mandar ele gerar. Pronto, então agora aqui já está definido o meu corpo, né, com uma linha, mas se a gente olhar aqui, ele está com um problema que ele não está, como se não tivesse definido a seção transversal. De fato, a gente só definiu uma linha. Então, para definir essa seção transversal, é só a gente vir aqui em Concept de novo, tem Cross Section. A gente pode escolher qualquer uma dessas seções, né, ou desenhar, se quiser fazer uma outra seção diferente, mas ele já tem pré-definido as principais seções. Então, eu vou usar aqui uma seção retangular, e aí eu só preciso definir aqui as dimensões, tá vendo? Ele já está mostrando aqui a cota para a gente. Já está 10 milímetros, que é o que a gente vai fazer. Então, eu vou deixar. E agora eu venho aqui, só preciso atribuir a esse corpo a seção transversal que a gente acabou de definir. Pronto. Então, agora esse corpo já está todo definido. Agora a gente pode sair e ir para a parte do modelo. Então, agora vamos começar aqui essa parte do modelo, né? Vou colocar 2 vezes. Pronto. Então, esse aqui é o nosso ambiente de trabalho. E aí, de novo, já está na ordem, o passo a passo que a gente tem que seguir. Então, é só seguir aqui o que ele está falando. Então, vamos olhar aqui primeiro para a nossa geometria. Certo? É uma linha aqui, não sei se está dando para ver muito bem. Se eu passo o mouse em cima, fica um pouco melhor para ver, né? Então, vou colocar que eu quero ver aqui nesse plano, que é o plano que a gente vai trabalhar, né? Vou tirar aqui um pouco do zoom. Então, olhando aqui, ó, esse nosso corpo,
se nós olharmos aqui, a propriedade do material, ele está aquela propriedade padrão lá daquele aço estrutural. Então, se a gente clicar aqui, a gente vê o outro material que nós definimos aqui, que vai ser esse aço. Certo? Então, pronto. Então, agora já está com as propriedades do aço que nós criamos. Aqui ele mostra a lista de materiais que podem ser usados, né? A seção transversal que você usou, o sistema de coordenadas. Para esse caso, a gente só tem um sistema de coordenadas, não precisa criar outro, mas pode ser interessante, às vezes, criar sistemas de coordenadas cilíndricos, dependendo do tipo de problema, ou sistemas de coordenadas retangulares em outras posições também. Mas para a gente isso não vai ser necessário. Então aqui tem a malha, a gente pode, por exemplo, mandar ele gerar a malha automático, ele vai usar o algoritmo dele interno para gerar a malha. Aqui. Então ele deu para a gente essa malha com 43 nós e 21 elementos, a gente não mudou nada. Então vamos lá, o que a gente pode mudar? O que a gente pode começar a definir agora? A ordem do elemento, a gente pode escolher se ele é linear ou quadrático. Então, para esse caso, para o elemento 1D, é aquele que a gente tinha visto na parte teórica, né, que é como se fosse um elemento, para o caso linear, como se tivesse um nó em cada extremidade, para o caso quadrático, um elemento tem 3 nós, né? Além dos 2 na extremidade, tem um no centro do elemento também. Então, esse linear e quadrático é como que ele faz como que ele avalia o campo de deslocamentos no interior do elemento, né? Usando lá aquela função de forma que nós vimos que nós podemos construir usando o polinômio de Lagrange. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o linear e mandar ele gerar essa malha, nós vemos aqui que para 21 elementos, ele nos dá 43 nós. Agora, se a gente fizer a mesma coisa, mas usando o elemento quadrático, vou aqui mandar gerar, para 21 elementos de novo, foi o padrão que ele gerou, ele deu 64 nós. Então, vamos ver alguns plugins que ele tem aqui para editar essa malha. Então, o primeiro, que talvez seja o mais importante, né, um dos mais importantes, é esse sizing. Então, a gente vai selecionar aqui o nosso corpo, e vai aplicar, a gente pode definir tanto o tamanho do elemento quanto o número de divisões. Então, para esse caso, eu vou colocar o número de divisões, que é um pouco mais simples. Né? Eu prefiro trabalhar com o número de divisões que com o tamanho do elemento. Vou mandar ele gerar a malha, só botei uma divisão. Então, aqui, uma divisão, né? Você só tem um elemento inteiro, no caso quadrático, ele tem um elemento e 4 nós. E aí ele tem um nó a mais, que é o que ele faz para definir lá a forma que ele usa para definir o carregamento, certo? Então, ele acaba criando um nó a mais. Apesar de um elemento da forma padrão só terem 3 nós, ele tem um nó a mais, que é o que ele usa para definir o carregamento. Então, por exemplo, se a gente fizer a mesma coisa aqui, colocar 2 divisões, pronto, aqui ele vai ter, que seriam 6 elementos, 6 nós, né, para 2 elementos, mais um nó que ele usa para avaliar como que vai ser esse nosso carregamento, né, alguma coisa desse tipo. Então, vou voltar aqui para uma divisão só. E vou colocar aqui o elemento linear, ao invés do elemento quadrático. Pronto, vou mandar ele gerar. Então, um elemento e 3 nós. Agora, vamos aqui para a nossa análise. Então, eu vou vir aqui com o botão direito, vou colocar que ele está engastado aqui, né? Fixo. Agora, tem que vir aqui que eu quero selecionar só um ponto. Então, eu quero selecionar esse ponto aqui. Pronto, para ele estar fixo. E vou aplicar uma força pontual na outra extremidade. Uma força aqui nessa outra extremidade aqui. Pronto. E a força, eu não gosto de definir a força por vetor, eu prefiro definir por componente. Então, a gente tinha colocado lá que a força seria de 1 kN. Então, vou colocar aqui 1000 newtons. E agora aqui a parte da análise. Então, se nós olharmos aqui, as opções que ele fornece aqui, não tem nenhuma tensão ou deformação que a gente possa avaliar. Tomem cuidado, porque esse deformation
não é exatamente a deformação que a gente usa na relação constitutiva, né? Aquele epsilon, né? Que seria strain em inglês. Esse deformation é algo próximo de deformação no sentido de variação da posição, né? Condição deformada final. Então, esse deformation ele vai medir o quanto que cada ponto mudou em relação à posição original dele. Então, a gente pode ser total, vai pegaria esse vetor, né, ou esse direcional, vou colocar esse direcional em x, já está definido aqui, e vou mandar ele resolver. Pronto, ele deu para a gente aqui o resultado da deformação. Então, está batendo com o resultado analítico, né, que era 0,005, e a gente pode vir aqui e ver, ó, ele indeformado, ele em escala real, né, isso de fato isso se encaixa na hipótese de pequenas deformações, então praticamente não dá para perceber. E a gente pode exagerar aqui também para ver um pouco melhor como ele fica. Além disso, a gente pode botar aqui sem nada externamente, ou a gente pode colocar aqui, marcar aqui que ele vai mostrar como que seria a condição indeformada, tá vendo? Nessa parte preta. A gente também poderia por elemento, que ficaria no mesmo, né? Como a gente só está usando um elemento. Então, vou usar esse aqui e vou colocar aqui em escala real. Praticamente não tem diferença. E aí, para nós conseguirmos avaliar as tensões, a gente só precisa vir aqui em Solution e habilitar essa parte aqui, ó, Beam Section Results. Então, a gente vem aqui e coloca assim. E agora, quando a gente clica com o botão direito aqui, ó, nós já podemos avaliar as tensões e as deformações. Então, vou colocar duas tensões. A tensão equivalente de Mises e a tensão normal na direção X, certo? Aqui já está na direção X. Eu vou mandar ele resolver. Então, olhando aqui, a tensão normal na direção X deu 10 megapascal, né, como a gente tinha visto, e a tensão equivalente de Mises da mesma coisa, uniformemente distribuído, porque só tem esse tipo de carregamento. E repara o seguinte, ele já convergiu para usando um elemento só, né, usando só uma divisão, porque, de fato, para esse caso, o campo de deslocamento ali, ele está variando linearmente ali, né? E quando nós calculamos as deformações, depois as tensões pela relação constitutiva, dá uma coisa constante. Então, de fato, um elemento só já seria convergência para esse nosso caso. Então, mesmo se nós alterarmos aqui, ó, se a gente trocar aqui de linear para quadrático, né, para ter um pouco mais de informação, se nós colocarmos 100 divisões ao longo do elemento, né, vou gerar essa malha aqui, certo? Lógico, não tem divisão aqui ao longo aqui dessa seção transversal, porque é o caso 1D, né, então só tem divisão na direção longitudinal, isso aqui ele só está ilustrando como seria essa barra, né? Eu vou mandar aqui ele resolver de novo. O nosso resultado tem que ser exatamente igual. Pronto, aqui de fato o resultado é exatamente igual, né? O deslocamento máximo ali, né? O deslocamento no ponto de aplicação da força, a tensão equivalente de Mises e a tensão normal. E uma coisa que também é importante para a gente é olhar aqui esse Solution Information. Então, isso aqui é importante para a gente ver o tipo de elemento. Então, a gente pode dar um Ctrl F aqui para procurar. Ele tem várias outras informações, né? Mas para a gente tentar entender qual que é esse tipo de elemento que ele está usando. Então, vamos procurando aqui. Aqui ele fala que esses dois tipos de elemento que ele usou, esse BIM 189, isso aqui é o que ele usa, esse code 201, é o que ele usa para definições internas dele, mas o mais importante para a gente é esse BIM 189. E aí, se a gente procurar, né, a gente pode procurar ou no help dele, ou procurar na internet, a gente consegue ver que é de fato aquele elemento 1D com 3 nós, e ele dá uma breve descrição, né, do que esse elemento, para que esse elemento pode ser aplicado. Então, o BIM 189 é esse elemento quadrático, esse elemento 1D quadrático, e se a gente olhar aqui, então vou definir aqui a malha, colocar ele linear,
só para a gente ver, vou mandar ele resolver logo tudo, a gente vai ver que para o linear o elemento é o bin 188, em vez de ser o 189. Então, eu vou procurar aqui direto por bin. Pronto, aqui. Então, já fala já que é esse bin 188, beleza? Então, isso é importante também para a gente saber qual tipo de elemento nós estamos usando na nossa análise. Então, logicamente que os resultados deram iguais, né? Deslocamento máximo, né? E as tensões. E agora vamos olhar para o caso 2D. Então, vamos fazer agora a análise 2D. Então, a gente vai seguir um procedimento parecido. Vai pegar o estático aqui estrutural, né? E vou colocar aqui do lado para fazer essa análise 2D. Então, vou definir aqui ela de 2D. E como nós vamos usar os mesmos materiais, a gente pode clicar aqui nesses dados e arrastar ele para cá. Pronto. Ele vai ficar com uma ligação, e aí isso é vantajoso para a gente, porque depois, se a gente quiser trocar um outro material para refazer essa análise, a gente só precisa trocar aqui nesse primeiro, que automaticamente a gente já vai trocar para todos os outros. Então, vamos agora para a geometria. E como a gente vai fazer uma geometria 2D, a gente vai mudar aqui, ó, esse tipo de análise, ao invés de ser 3D, vai ser 2D. Então, a gente tem que mudar isso antes de abrir a geometria. Então, vou colocar aqui que eu quero análise 2D, certo? Conferindo aqui, já foi. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou abrir no Design Modeler de novo. Pronto, então eu venho aqui para selecionar de novo aquele plano, né? Eu vou desenhar aqui nesse plano XY, colocar as unidades aqui para milímetro. Pronto. Vou fazer agora o nosso desenho. Então, para fazer o nosso desenho, né, agora é como se a gente fizesse um corte dele, né? Então, a gente vai desenhar o tamanho longitudinal e a altura. Então, eu venho aqui e vou desenhar agora um retângulo. Então, eu venho aqui, quero começar na origem, vou desenhar um retângulo, venho aqui nas dimensões, posso usar a medida geral, né? Clico aqui, direção longitudinal, e qual que seria a altura. Então, a direção longitudinal, o tamanho do comprimento longitudinal, seria de 100 milímetros e a altura de 10 milímetros. Então, esse aqui é o nosso corpo. Então, vou clicar aqui só para arrastar para o lado. Esse aqui é o nosso corpo. Por enquanto, só está o desenho. Então, a gente vai fazer um procedimento parecido. Eu quero criar uma superfície a partir desse desenho. Então, eu venho aqui, Concept, Surface from Sketch. Já está selecionado esse cara aqui. E mando ele aplicar. A espessura dele, eu vou fazer de 10 milímetros também, porque a seção transversal era 10 por 10. Então, aqui, 10 milímetros. De novo, ainda não definiu, a gente precisa mandar ele gerar aqui. Pronto. Então, se a gente olhar aqui, nosso corpo já está todo definido, né? Agora não tem mais aquela coisa de a gente não precisa mais definir a seção transversal, porque já definiu que é como se fosse uma seção transversal quadrada, né? De 10 milímetros. Então, vamos lá para o nosso modelo. Pronto, então esse é o nosso modelo aqui, né? Que a gente vai trabalhar. De novo, venho aqui, mudo a propriedade do material, quero que seja aço. Agora aqui, como vai ser uma análise 2D, a gente pode vir aqui, ó, tá vendo? Tem esse comportamento. Então, ele pode ser tensão plana, que seria mais ou menos essa nossa ideia, né? Não tem tensão nenhuma na direção transversal. Axis simétrico, por exemplo. Aí, para o axis simétrico, a geometria tem que ser axis simétrica e o carregamento. Então, por exemplo, um tubo, os carregamentos pode ter carregamento axial, torção, ou pressão interna, ou coisas desse tipo, pressão interna ou externa, né? Deformação plana, que essa tensão plana é como se fosse uma peça fina, né? Então não tem tensão na direção transversal, e deformação plana é o contrário, como se fosse uma peça muito, muito comprida. Então, por exemplo, se nós pegarmos um duto, sei lá, dependendo do comprimento, ele vai tendendo a se aproximar, dependendo da parte que você vai analisando, pensando em um duto, sei lá, como se fosse uma coluna, né, uma coisa, um duto reto,
ele vai tendendo a se aproximar dessa condição de deformação plana, porque é muito, muito maior. Ele é bem... A direção longitudinal é muito maior do que a direção transversal. O deformação plana generalizada é parecido com deformação plana, só que deformação plana não pode ter deformação fora do plano. Deformação plana generalizada ele já pode ter deformação fora do plano, desde que seja constante, não varia ao longo do comprimento, certo? Então, só um caso mais genérico. Para o nosso caso, vai ser esse de tensão plana. Agora, vamos olhar aqui a nossa malha. Então, vou seguir aqui. Tem aquela mesma coisa, a gente pode definir se o elemento é linear ou se ele é quadrático. Então, vou começar aqui com ele sendo linear. Vamos definir aqui, seguindo aquele processo, né, do número de definições, número de divisões. Então, eu vou definir primeiro aqui essas divisões. Aqui, eu quero tirar, eu vou colocar no número de divisões, vou colocar, sei lá, 2 divisões a princípio, e o número de divisões. Então, vamos selecionar as 2 faces, e agora eu vou colocar aqui o número de divisões, vou colocar 20 divisões. Vou mandar ele gerar essa malha. Pronto, então ficou com 20 divisões, né, ao longo da direção longitudinal e 2 divisões ao longo aqui da altura, né, usando esse elemento linear. Aí eu coloquei o tamanho do elemento de 5 milímetros e vamos ver agora aqui o que seria o nosso carregamento. Então, eu quero fazer como se ele fosse fixo aqui, nessa parte da esquerda, e aqui na direita eu vou aplicar uma força nessa face aqui, da mesma forma que a gente fez, onde agora eu não quero essa força, aí que agora repara que está como se a força estivesse sendo aplicada ali em toda aquela superfície, né? Então eu quero aplicar aqui na direção X a força de 1 kN. Vou mandar aqui, ele dá para a gente como saída, a mesma coisa, deformação direcional em X, tensão normal em X, né, já está aqui em X, e a tensão equivalente de Mises. Aí repara que aqui agora não tem aquela coisa de habilitar, né, seção transversal, que só vale para o modelo 1D, né, para o modelo 2D ou 3D, ele já aparece direto com as opções de tensão e deformação. E vamos pedir para ele resolver. Pronto. Então, o deslocamento, né, no ponto de aplicação da força deu parecido, né, era 0,005 analítico, então está próximo. Mas se nós olharmos a tensão aqui em um ponto suficientemente distante desse engaste, ela está aqui uniformemente distribuída, né, seria 10 megapascal, né, mas nessa região próxima do engaste está um pouco complicado, certo? Então, isso é basicamente aquele conceito lá que a gente conhece de resistência dos materiais, de mecânica de sólidos, do princípio de Saint-Venant, que tudo que a gente usa é válido se estiver longe o suficiente de condições de apoio ou de mudanças bruscas da seção transversal, alguma coisa desse tipo, né? Então, aquela análise que a gente faz usando o Resmat, que no fundo é uma simplificação unidimensional, ela é válida se for longe o suficiente para não ter esse efeito de essa perturbação aqui causada pelo engaste. E aqui a tensão equivalente de Mises, a mesma coisa, está dando um pouco diferente, né? Então a gente tem que avaliar se ele vai convergir aqui ou não. Então vamos dividir um pouco mais aqui. Ao invés de 2 divisões, eu vou colocar 10 divisões aqui na espessura, e aqui na direção longitudinal, então estou multiplicando por 5, vou colocar 100, que já seria uma malha bem
refinada. Então, vamos mandar ele gerar essa malha. Então, aqui, tá vendo? Ele começa a criar algumas distorções e a gente pode colocar aqui uma coisa a mais, que é esse face meshing. A gente pode selecionar aqui essa face. Pronto, ele vai tender a fazer esse uniforme, essa malha ficar melhor distribuída. Vou mandar aqui ele gerar essa malha. Pronto, ele acaba com essa distorção. Se nós olharmos aqui, ele dá para a gente a estatística também, né? Quantidade de nós e de elementos que ele está usando. E vou mandar aqui ele resolver essa análise. Pronto, e se nós olharmos aqui, agora o deslocamento não muda muito, mas as tensões, repara, a tensão normal antes tinha dado 10,02, 10,2, agora foi para 12,9. E a tensão equivalente aqui foi para 12. Então, isso quer dizer o quê? Que está aumentando, essa condição do engaste aumenta em 20% a tensão máxima que está atuando no material. Quer dizer, por enquanto, né, a gente ainda vai ver a convergência disso. E aí, reparem o seguinte, antes da gente ver essa convergência, vou colocar aqui para ele exagerar um pouco mais, e vou colocar dessa forma, para a gente ver o que quer dizer essa condição do engaste efetivamente. Então, se a gente aplica o carregamento axial, né, por causa do coeficiente de Poisson, o carregamento trativo, ele vai tender a aumentar, né, por causa do... Se a gente fizer aquela conta lá que a gente mostrou anteriormente, mas por causa do coeficiente de Poisson, ele vai tender a diminuir na direção transversal. E essa condição de engaste, pelo método de elementos finos, que ele vê exatamente o que é o engaste, é o seguinte: não tem variação nenhuma de comprimento aqui ao longo dessa dimensão aqui. Então, o engaste quer dizer que nessa dimensão ele vai ter o mesmo comprimento final que tinha inicialmente. Então, cuidado, porque a gente pode representar o que a gente entende lá, fazendo as contas de Reis-Mate, alterando essa condição aqui, vamos botar, ao invés de ser o suporte fixo, né, que seria o engaste, eu vou mandar aqui ele parar com esse cara, e venho aqui no disco e vou colocar um suporte fixo só nesse nó aqui de baixo, né, só naquela aresta ali de baixo. E aqui eu posso colocar uma condição de deslocamento nessa face inteira aqui, que ela não vai ter deslocamento em X. Se a gente rodar a simulação desse jeito, a gente vai ver que o resultado tem que ficar igual ao que a gente conhece lá de Reis-Mate. Então, aqui, a deformação agora está batendo igual, e a tensão normal, a tensão equivalente de Mises, está dando 10 megapascal, como era do resultado analítico. Então, a gente tem que tomar cuidado de pensar na nossa análise, né, esse é o primeiro ponto importante, qual modelo representa melhor uma estrutura real. A estrutura real está lá, a gente quer tentar fazer um modelo simplificado aqui para colocar no outro. Sempre vai ser uma simplificação. Então, até que ponto a condição lá da estrutura real se aproxima mais de um engaste ou se aproxima mais de um apoio, certo? Então, por exemplo, se for uma solda, se aproxima mais de um engaste, se for uma coisa presa por parafuso, por pino, por parafuso, pode se aproximar um pouco mais do apoio, então tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos pensar no engaste. Vou voltar para lá, então vou mandar que ele acabar com essas condições. Vou vir aqui para o engaste. Vou mandar ele resolver. Para mostrar para a gente. Pronto. Então, voltou aqui para aquela condição de antes. E eu vou fazer o seguinte. Antes de passar, eu vou voltar para cá e vou procurar o elemento. Esse caso é 2D, a gente pode procurar, escrever element, eu posso botar logo plane. Aqui, ó, plane 182. Então, plane 182. Esse surf é parecido com o que a gente tinha falado antes, é o que ele usa para carregamento e tal. Então, aqui, esse plane 182, a gente pode procurar lá, a gente vai ver que vai ser... A gente pode procurar na internet ou no Help, a gente vai ver que, por exemplo, se for um elemento quadrado, retangular, vai ser um elemento que tem um nó em cada aresta desse retângulo, certo? Então, ele vai
interpolar o campo de deslocamentos ali de uma forma linear também. Isso agora vai depender de duas variáveis, porque é um elemento plano. E aí, uma coisa que a gente poderia fazer também é trocar aqui, ao invés do elemento linear, botar o elemento quadrático para ver como que vai variar essa nossa solução. Então, agora que mudou, lógico, a quantidade de elementos permaneceu a mesma, mas mudou a quantidade de nós, o deslocamento, né, se aproxima, e a tensão agora saiu de 12 para 15, então já é 50% maior. Então, a gente tem que tomar um cuidado considerável com isso. Só que isso pode ir aumentando, diminuindo, enfim, sem a gente saber muito bem se está convergindo ou não. Então, para a gente saber se está convergindo, eu vou fazer primeiro para o elemento quadrático, depois eu faço para o elemento linear. A gente tem uma forma boa de ver se ele está convergindo ou não, que é o seguinte, avaliar, aí aqui, lógico, eu estou colocando como se ele tivesse tudo uniformemente distribuído, né, para facilitar, mas depois a gente pode mudar um pouco essa malha para refinar um pouco mais nessa primeira parte, mas por enquanto vamos manter assim. Então eu vou fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, ó, e marcar aqui essa parte de número de divisões para fazer um estudo paramétrico. Então, número de divisões assim, ao longo da altura, número de divisões na seção, na direção longitudinal, e eu vou comparar aqui, eu quero ver a convergência usando o máximo, a tensão equivalente de Mises máximo, certo? Então, quero fazer um estudo paramétrico, avaliando, mudando esse número de elementos, para ver quanto que ele vai convergir. E esse elemento quadrático, linear, a gente tinha visto que era plane 182, a gente pode procurar aqui, agora ele vai ser o plane 183. Certo? Então, vamos fechar aqui para olhar para o nosso estudo paramétrico agora. Pronto, tá vendo? Ele cria aqui já, selecionando lá, ele entende que ele vai fazer um estudo paramétrico e vai ver o que está acontecendo. Então, vou clicar aqui 2 vezes. Pronto. E aí que agora nós temos, ó, se nós olharmos aqui, a gente vê o que ele está mostrando para a gente. Os dois valores de entrada que a gente vai mudar e qual que é o valor de saída. Então, isso aqui a gente vai definir, isso aqui vai ser o de saída. Aí a gente define aqui. Está com 10 e 100, né? Então, primeiro a gente tinha colocado com 2 e 20, né? Eu vou colocar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 20 e 50, pronto, para aumentar bastante. Vou avaliar esses pontos. Então, aqui era 2, aqui vai ser 40, 60. Eu estou seguindo a mesma proporção, né, para ficar uniforme, para dar um elemento bem regular. Então, aqui vai ser 200, aqui vai ser 500 divisões. E vou mandar ele resolver isso. Então, é só colocar aqui para ele atualizar todos esses pontos e esperar ele rodar. Né? Aí demora um pouco, porque ele sempre vai fazer uma análise nova para cada malha diferente. Bom, pessoal, então aqui está o nosso resultado dessa análise que a gente fez, né, desse caso 2D. E aí a gente pode ver o seguinte, que a tensão, conforme a gente vai refinando a malha, essa tensão ela continua aumentando. Então, aqui a gente está refinando a malha e a tensão continua aumentando. Então, o que a gente pode entender disso? Então, vamos voltar lá para o caso que a gente já simulou, para olhar com mais cuidado. Esse é o caso que nós já simulamos, né? Usando aquela malha que a gente tinha definido antes, com 100 elementos na longitudinal e 20 elementos aqui na altura. E aí nós podemos olhar aqui que o que está acontecendo é que tem aqui, tá vendo, um ponto bem concentrado. Então, por mais que a gente refine a malha, esse valor vai continuar aumentando e vai tender a ficar cada vez mais concentrado. E isso é porque aqui é como se fosse um ponto de concentração de tensão. Então, esse engaste é como se fosse
essa barra, né, presa em uma parede. Então, é como se ela tivesse um ângulo de 90 graus. Então, isso é como se fosse um canto vivo, e isso serve também para chamar a nossa atenção, né, daquela regra que a gente sempre deve usar para fazer a modelagem, que é de nunca projetar nenhuma parte da nossa estrutura com cantos vivos, porque sempre vai ter uma singularidade, e aí, conforme a gente vai aumentando, vai refinando mais a malha, esse ponto vai se tornando menor, né, mas a tensão acaba aumentando, certo? Então, uma regra que a gente pode tirar daí é aquela história de nunca manter canto vivo, sempre ter um raio de adoçamento. E então, para ter uma ideia melhor de como que estão essas tensões, eu vou voltar aqui para essa análise e vou ver aqui o corpo na escala real, né, para a gente ver o que está acontecendo. E a gente pode vir aqui na geometria, ó, e olhar o que acontece aqui, ó, vindo aqui nessa a gente consegue selecionar uma parte, assim, valor, mostrar como que tá, o que está acima de 10 megapascal, o que está abaixo, e avaliar um pouco melhor esse resultado. Então, olhando aqui, a gente pode avaliar aqui essa nossa estrutura. Então, por exemplo, se nós quisermos colocar aqui 10 megapascal, eu estou pedindo para ele cortar tudo que está acima, né? Aqui ele corta tudo que está... Desculpa. Aqui ele corta tudo que está acima de 10 megapascal, e que ele corta tudo que está abaixo de 10 megapascal certinho. Mas isso ainda é bem assim, essa região toda aqui está com 10 ponto alguma coisa. A gente pode ver aqui, se a gente usar esse probe, então, por exemplo, aqui está tudo, tá vendo, por volta de 10 megapascal. Então, eu vou aumentar aqui para 11 megapascal. Então, para 11, agora a gente só tem, acima de 11 megapascal, esses dois cantos, né? Então, se nós formos aumentando isso, essa região vai diminuindo cada vez mais. Então, repare que é um ponto bem concentrado, de fato está acontecendo isso, né? Então, a gente pode fazer ao contrário, né? Mostrando tudo que está acima, então a gente vê que é um ponto bem concentrado. Isso mostra para a gente, então, mais uma vez, a importância de fazer um raio de adoçamentos toda vez que a gente vai fazer a nossa estrutura, porque essa condição de engaste, agora eu vou voltar aqui para ele normal, vou pedir aqui para ele dar uma exagerada na deformação. Então, essa condição de engaste diz exatamente isso para a gente. Então, é como se ele tivesse preso em uma parede e o comprimento dele nessa espessura não pudesse variar. Então, é como se tivesse um ângulo de 90 graus. Se a gente for refinando mais a malha, essa tensão vai aumentando mais ainda e vai ficando mais localizado, beleza? Então, aí, reparem o seguinte, a gente pode rodar aqui ele. Essa hipótese de tensão plana é como se aqui, nessa direção Z, né? Deixa eu mostrar aqui, como se nessa direção Z não tivesse nada variando. Aqui, olhando na direção Z. Então, só está variando aqui nesse plano XY. Então, repare aqui. Esse efeito do engaste, ele só considera nesse plano. Nós vamos fazer agora o caso tridimensional, nós vamos ver que o que acontece para o caso tridimensional é que ocorre esse efeito nessa face inteira. Esse efeito dela permanecer, ficar fixa ali, né? Então, é como se aqui, só nesse plano, a gente consegue ver essa parte aqui diminuindo a área, né? Mas no outro caso, por exemplo, se a gente olhar aqui o plano de cima, ele não consegue perceber isso, tá vendo? Esse comprimento aqui permanece o mesmo. O que a gente vai ver no caso da simulação tridimensional é que aqui também vai permanecer o mesmo tamanho e depois vai diminuindo aqui conforme você vai ficando mais distante. Então, vamos ver agora, por último, nosso caso, a nossa simulação tridimensional. Vou fechar aqui. E aí, agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de colocar aqui e depois puxar a propriedade do material, a gente já pode vir aqui, ó, se eu vou querer a mesma propriedade,
eu vou soltar aqui, tá vendo? Eu arrastei aqui do estático estrutural e estou aqui em cima das propriedades do material que eu vou querer usar. E ele está me falando aqui que ele vai largar aqui embaixo, onde está vermelho. Então, eu posso puxar, por exemplo, se eu puxasse até aqui, ele ia compartilhar a geometria também, até aqui ele ia compartilhar o modelo, mas eu só quero compartilhar as propriedades. Então, vem só até aqui e largo. Pronto, então esse é o nosso caso 3D. Vamos agora desenhar a nossa geometria. De novo, vou clicar com o botão direito. Vou usar o Design Modeler. E agora aqui no Design Modeler eu vou fazer o contrário. Ao invés de desenhar no plano XY, eu vou desenhar no plano YZ e vou mandar ele extrudar em relação a X. Então, eu vou querer essa vista. Vou desenhar aqui nesse plano YZ. E eu vou selecionar aqui e vou colocar milímetro também. Então, vamos lá aqui no Sketch. Agora eu vou desenhar um retângulo. E aí, eu quero mostrar para vocês algumas condições a mais que ele tem aqui, olhando no Constraint, que é essa condição de simetria. Então, desenho um retângulo qualquer, eu posso falar o seguinte, em relação a essa linha aqui, certo? É o meu primeiro clique, eu quero que essa linha e essa linha sejam simétricas, tenham a mesma distância. Então, eu vou clicar de novo para tirar ela. Então, são 3 cliques, né? Um para falar o meio e as outras 2 para falar quais são as simétricas. Então, eu quero que seja simétrica em relação a você, em relação a esse eixo horizontal aqui. Quero que essa linha e essa linha sejam simétricas. Pronto. Agora, vamos definir aqui as nossas dimensões. Certo? Vou fazer a mesma seção transversal, né? 10 por 10. Pronto. E olhando aqui, então eu vou selecionar e agora eu vou usar esse outro comando dele aqui, que é para extrudar. E agora eu quero que extrude para 100 milímetros, como a gente já fez para os outros casos. Pronto, então a nossa geometria 3D está criada. Então vamos sair daqui e vamos ver agora o nosso modelo. Vamos seguir o mesmo procedimento, então vou vir aqui definir a propriedade do material, certo? Aquele aço lá que a gente criou. Pronto. Vamos definir agora aqui a nossa malha. E para definir essa malha, vou definir primeiro nessa vista aqui. E vou fazer a mesma malha que a gente tinha usado antes. 10 divisões na altura, que agora vai ser 10 divisões na espessura também, e 100 divisões no comprimento longitudinal. Então, vou vir aqui, inserir, de novo aqui o tamanho. Agora aqui é importante que a gente faça isso aqui. E repare, se a gente clicar uma vez, aqui ele dá 2 opções, porque tem 2 faces, digamos, sobrepostas, né? A gente consegue ver as 2 faces. Então, para não precisar selecionar todas as arestas dessa face, depois todas da outra, eu posso apertar com o Ctrl aqui e pronto, já selecionei as 2. Faço a mesma coisa para essa aqui, mantendo o Ctrl, né? Então, venho aqui, seleciono as 2, venho aqui, seleciono as 2, e essa última seleciono as 2. Então, quando a gente bota para aplicar, nós vemos aqui que ele selecionou 8 arestas. De novo, não vou colocar o tamanho de elemento, vou colocar o número de divisões. Aqui são 10 divisões. E aí, se a gente puxar um pouco a vista, a gente vê que ele selecionou também as arestas da outra face. Então, vou fazer a mesma coisa agora aqui, mas para essas outras arestas na direção longitudinal. Então, eu venho aqui em Size de novo. E aí, seleciono aqui, pressionando Ctrl, tanto em cima quanto embaixo, e os 2 lados. Pronto. E aqui agora, número de divisões, 100 divisões. Pronto, vou mandar ele gerar essa malha para ver como que vai ficar. Beleza, aqui ele já foi. Uma outra coisa que a gente poderia fazer era o seguinte, um outro tipo de malha que a gente poderia gerar era o seguinte, eu vou suprimir essas 2, vou voltar para essa vista aqui. Vou suprimir essas 2 aqui, vou omitir essas 2 aqui. Pronto, vou fazer um procedimento parecido. Vou botar o size, só que agora eu
vou selecionar só uma, né? Não vou botar não vou selecionar a face oposta, não, a aresta da face oposta. Então, vou só aperto o Ctrl aqui para eu selecionar as 4. Então, seleciono aqui as 4. De novo, tamanho do elemento 10. E a gente pode vir aqui colocar aquele face meshing aqui para garantir. Então, nessa face. E aí nós podemos usar uma opção aqui de malha, aqui pelo método, que é o seguinte: eu quero nesse corpo inteiro aqui, e aqui em vez de ser o automático, né, o padrão dele, a gente pode usar esse sweep. Então, o que ele vai fazer com isso? Ele vai definir a malha aqui, ele vai olhar a malha nessa face que a gente está definindo, as propriedades, né, que a gente definiu aqui, e vai repetir ela ao longo de todo o comprimento. Então, vou colocar aqui que eu quero um elemento quadrático, e para selecionar aqui, ó, fonte e alvo, eu só vou selecionar a fonte aqui. Então, a fonte vai ser essa face aqui que a gente está definindo. Quero que sejam todos quadrados. E aqui, ó, tá vendo? O número de divisões desse sweep, que eu vou colocar 100 divisões. Vou mandar agora ele gerar a nossa malha. Pronto. Então, é outro procedimento que gera exatamente o mesmo resultado. Certo? Então, eu defini só de uma malha e depois fiz esse procedimento aqui, né, esse método que ele chama de sweep. Vamos aplicar aqui as nossas condições de contorno e o carregamento. Então, eu vou inserir aqui um suporte fixo. Então, vai ser nessa face daqui. E agora eu vou inserir um carregamento, né, uma força, nessa outra face daqui. Vou pedir essa vista. De novo, eu não vou botar o vetor, vou botar o componente, né, era 1 kN. E vou pedir para ele dar para a gente, como saída, as mesmas coisas. Esse deslocamento, né, não é exatamente deslocamento, mas é como se fosse parecido, né, essa condição deformada, vamos dizer assim, na direção X. A tensão normal em X e a tensão equivalente de míssil. E aí vamos pedir para ele resolver. E aí eu esqueci de ver aqui a estatística. Então, repare que já aumenta bastante o número de elementos, o número de nós, quando a gente vai para um problema tridimensional. Vou mandar aqui ele resolver. O programa já acabou de rodar, vamos olhar aqui agora o nosso resultado. Então, desse deslocamento, continua dando próximo, né? Mas o que estava variando mais eram as tensões. Então, a tensão normal agora vai para 21, e a tensão equivalente de míssil vai para 18. Eu só vou colocar aqui, para não ver os elementos, né, que fica um pouco melhor, eu vou colocar aqui em escala real. Vou pegar aqui, vou selecionar e vou dar um zoom aqui novamente. Então, repara que são de novo esses picos. Agora, se eu colocar uma escala muito aumentada, a gente vê aquele mesmo efeito, né? Só que agora, além de ter esse efeito nesse plano, se a gente rodar aqui, seria ver nesse plano aqui, a gente também consegue ver esse efeito. Então, para o caso tridimensional, o comprimento inicial dessa face inteira se mantém fixo. Certo? Então, de novo, esse pico, conforme se a gente refinar mais, o valor da tensão vai aumentar cada vez mais, né? E esse ponto vermelho vai ficando cada vez menor, né? Cada vez mais localizado. Só que isso não quer dizer que o nosso programa não esteja convergindo. Isso é assim, a interpretação física disso é o que eu tinha comentado com vocês, a mesma coisa, que é o efeito do enquanto vivo, como se estivesse fixo ali, como se essa barra estivesse fixa em uma parede e tivesse um ângulo de 90 graus. Então, ali sempre vai ser um ponto crítico, de novo, chamando a atenção, que a gente nunca pode fazer em projeto usando esse ângulo, pelo menos não deveríamos
pelo menos nós não deveríamos fazer nenhum projeto usando esse ângulo reto. Tudo bem? Então, pessoal, era isso que tinha para mostrar para vocês na aula de hoje, essa primeira aula do ANSYS, né? Foi uma aula introdutória, mas acho que já deu para mostrar um pouco as funcionalidades do programa. E aí a gente continua, então, com essa sequência de aulas do ANSYS, fazendo tutoriais. Obrigado.